E aí, minha gente, vim trazer para vocês aqui agora como que a gente vai fazer para representar toda aquela teoria que a gente viu aqui no CAD. E aí, eu trouxe primeiro a legenda para vocês entenderem a nossa representação. Tem aqui o registro, ponto hidráulico, né, que é a setinha, projeções, que vai ser uma linha contínua, tubulações que estão enterradas, que vai ser traço, ponto, e as tubulações que passam pelo forro, que vai ser traçada, só os tracinhos. Algumas abreviações aqui, AL, alimentador predial, AF, coluna de água fria, e aqui começam as peças: chuveiro, caixa de descarga acoplada, ducha higiênica, hidrômetro, lavatório, máquina de lavar roupa, pia de cozinha, registro de gaveta, registro de pressão, torneira, tanque e a válvula de retenção. Aqui são as alturas, mas eu vou falar para vocês um pouquinho depois sobre elas e os diâmetros também. Beleza. O que a gente precisa primeiro para começar a parte técnica, né? A gente vai precisar da planta baixa técnica do projeto arquitetônico da casa, da edificação, do prédio, o que seja. E aí, primeiro, a gente vai ver aqui como que a gente vai escolher o tipo de abastecimento e o sistema de distribuição, né? Já que são vários. Então, a gente tem que observar as condições do terreno, tem que ver a disponibilidade. Vai ter um sistema de distribuição de água ou não vai ter? Vai ter pressão suficiente ou não vai ter? E aí, aqui, nessa situação dessa casa específica, como vocês já podem ver aqui, a gente já tem uma distribuição direta logo no começo, que são 2 torneiras. Foi uma escolha do projetista colocar essas 2 torneiras de forma direta, porque, como vocês podem ver, a partir daqui já vai para a alimentação predial. Então, a caixa d'água está lá para trás e não é tão interessante trazer a tubulação de lá de trás da caixa d'água aqui para frente para 2 torneiras de jardim. Então, foi uma escolha que o projetista fez e ficou dessa forma. Aqui a gente já percebe que tem uma alimentação, né, de água pela rede pública, que a gente só faz puxar uma setinha aqui pela parte de fora do muro. Então, a gente tem aquele cavalete que a gente tinha mencionado, com o hidrômetro, registro de gaveta e a válvula de retenção. E aqui, como vocês podem ver, já é traço ponto. A tubulação está passando por baixo, está enterrada. E aqui pela parede. E aí ela vem, alimentação predial, o tubo alimentador predial aqui, né, como a gente tinha visto. E aí tem um reservatório inferior aqui, certo? Com aquela válvula de sucção e o sistema de recalque. Aqui o projetista escolheu que aqui vai ser a coluna de alimentação. Então, a partir daqui, a água vai estar subindo para a caixa d'água. Aqui na outra planta, que já é uma planta de forro, certo? A gente vai ter aqui a coluna de alimentação, aqui a alimentação, até a caixa d'água. Então, vamos lá. Como que a gente vai escolher onde vai ficar a nossa caixa d'água, né? A gente está sempre optando colocar ela perto dos pontos hidráulicos, onde a gente vai precisar abastecer. No caso, aqui nessa casa, como vocês podem ver, aqui é uma cozinha, uma área de serviço e um banheiro. E não tem mais nada aqui na frente, são só quartos. Então, é melhor a gente colocar a caixa d'água aqui, perto dessa área que vai ser a área molhada. E aí, a gente coloca exatamente em cima do banheiro, também para aproveitar a estrutura do banheiro para o projeto estrutural. Certo. E aí, a gente vai ter aqui a caixa d'água. E aí, todas aquelas pecinhas que a gente já tinha visto. Eletronível, registro de gaveta, o tubo de limpeza e de extravasor, mas ele não fica tão bem, não dá para ter uma noção de como ele vai ficar na realidade, né? Então, a gente faz um detalhamento dele, um detalhamento da caixa d'água, que eu vou mostrar para vocês depois, certo? E aqui,
como vocês podem ver, já tem uma tubulação que vai dar o destino da água nas colunas de água fria. Ó. Água fria 1, água fria 2, água fria 3. E essa tubulação é o barrilete, né? Ele está bem mais ramificado aqui, devido à necessidade do projeto. Então, o projeto escolheu colocar as colunas de água fria aqui e aqui. Mas por que ele escolheu aqui? Aí aqui que a gente vai ver. Porque a gente tem 3 cômodos aqui que precisam de água. É o banheiro, a área de serviço e cozinha. Então, ó, às vezes, a gente coloca uma coluna de água fria para cada ambiente. Mas vai depender muito do projeto, vai depender do que ele vai ter que alimentar, vai depender demais de vários fatores. Então, é muito o que o projetista vai observar na hora de fazer o projeto, certo? Envolve prática, envolve estudo, envolve também bom senso. Então, o projetista aqui escolheu colocar uma coluna de distribuição para cada cômodo. E aqui, a partir daqui, a gente faz a distribuição para o chuveiro, um registro de gaveta, e a gente vai colocando os pontos hidráulicos, uma ducha higiênica, uma caixa acoplada e o lavatório. Geralmente a gente põe o registro de gaveta aqui dentro do box do chuveiro. Vocês podem reparar aí no banheiro de vocês, que geralmente é assim. E aqui, a área de serviço, um ponto hidráulico para a máquina de lavar roupa, para o tanque, e outro registro aqui também. A mesma coisa na cozinha, certo? E aí, fazendo uma simulação, um exemplo aqui para vocês. Por que eu não poderia colocar uma coluna de distribuição? Só uma aqui, por exemplo. Ou aqui, por exemplo. Então, lembra que a gente tem que considerar toda aquela questão de perda de carga quando a gente vai alocar as colunas. Então, para uma coluna só descer aqui, ela precisaria passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui para chegar aqui. E aqui para cá e para cá. Olha como fica longe e olha o caminho que ela percorre. Ela vai perder muito mais carga do que se ela só fizer esse caminho, ou esse aqui, como foi proposto nesse projeto. Joia! E agora, como vocês podem ver, eu trouxe 3 plantas aqui para vocês. Para uma de alimentação e reservatório inferior, a do reservatório superior e o barrilete, e os equipamentos aqui com as colunas, e aqui realmente com o ramal, o subramal, os pontos hidráulicos. Só que a gente precisa fazer a compatibilização de todas essas... A planta, no caso, é que eu separei para a gente conseguir visualizar de uma forma mais fácil. Mas a planta técnica, ela vai ficar dessa forma, certo? Aqui a alimentação, aqui nossas torneiras, alimentação predial, reservatório inferior, sucção, recalque, e aqui os pontos hidráulicos, com todas as indicações, linhas de chamada, legenda das tubulações. A mesma coisa aqui na planta de coberta. Mas e aí, por que aqui eu tirei os diâmetros das tubulações, né? Porque não é o nosso foco agora, e uma outra oportunidade a gente pode estar trazendo para vocês como dimensionar. Tudo bem? Mas a planta técnica, ela fica assim, ó, a capacidade com todos os diâmetros. Joia! E aí eu falei pra vocês que a gente não consegue enxergar muito bem nem a caixa d'água, né? Como que ela vai ficar realmente, essas tubulações aqui ficam um pouco confusas. A mesma coisa aqui, a gente não consegue ver a altura, a gente não consegue ver o caminho realmente que a água tá fazendo. Então, por isso, a gente traz os isométricos, certo? Isométrico técnico aqui pra vocês. Ó, isométrico 01, e aí a gente indica na planta ISO 01, o 2 e o 3. Aqui do banheiro, lavatório, caixa acoplada, ducha higiênica. Aqui o 2 da área de serviço, né? Máquina de lavar roupa e o tanque. E aqui da cozinha, que só tem a pia mesmo. Aqui, como eu falei para vocês, o isométrico do reservatório superior. Então, a gente vê
de uma forma mais clara aqui, ó, que esse vai ser o tubo da distribuição. Aqui, o da limpeza e do extravasor, ele fica mais para cima aqui o extravasor, e aí ele se encontra com a limpeza aqui embaixo, como a gente tinha mostrado lá. Aqui, ó, a alimentação, né, que ele vem pelo forro e sobe e vem aqui para cima, se encontra com o eletronível. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer um isométrico, certo? Vou estar fazendo o isométrico para vocês.